Muito boa noite, pessoal. Tudo bom? Aqui é o professor Dudu, mais uma vez aqui no Tudo Mastigado. E hoje eu vou conversar com vocês sobre uma parte de linguagens, uma parte de gramática, belezinha? Algo muito importante para a sua prova, algo muito importante ali quando você tiver com uma dúvida ou outra na redação. Tranquilo? Galerinha, hoje a gente vai conversar sobre processos formadores de palavra. Nesses dois blocos, estaremos conversando sobre processos formadores de palavras. As estruturas que compõem uma palavra, os processos existentes para se formar uma palavra, elementos que trazem significado, elementos que diferem uma palavra de outra. Beleza? É um assunto bem tranquilinho, um assunto suave. Então, eu quero que vocês prestem atenção numa palavrinha. Vamos começar por algo aqui vamos relembrar algo bem tranquilo aqui comigo. A palavra é leal. A palavra é leal. E aí, falando com você a palavra leal, a gente pensa leal, lealdade, desleal, ou seja, palavras que trazem significados semelhantes ao que a gente está trabalhando aqui, com a palavrinha leal. O que eu quero começar conversando com vocês é justamente sobre os elementos básicos que formam uma palavra. Por exemplo, vamos começar aqui. Vamos começar com a palavra desleal. Galera, antes de qualquer coisa, a gente percebe que as nossas palavrinhas, elas acabam sendo formadas por alguns elementozinhos. Às vezes você pega uma palavra e dessa palavra você chega em outra palavra quando você muda uma letra, quando você muda uma sílaba. E a essa mudança, a gente vai dar o nome de morfema. Isso aqui é o que a gente chama de morfema. O morfema é uma unidade dotada de significado. Quando você altera um morfema de uma palavra, essa palavra vai ter o seu sentido modificado. Seja acrescentando, seja diminuindo alguma coisa. E você vê que nós temos aqui a nossa palavrinha central. Leal. Beleza? Isso aqui, que vem de lealdade, vai trazer pra gente o que a gente chama de radical. Como assim? O radical é a ideia central da sua palavra. É aquilo que não vai ser modificado. Nós pegamos aqui o radical e colocamos aqui o des. Colocamos o des antes do radical. Então o que está acontecendo aqui? A gente colocou o que a gente chama de sufixo. Opa, desculpa. Antes do radical, a gente trabalha com aquilo que a gente chama de prefixo. E se nossa palavrinha fosse outra? Se nossa palavrinha fosse... Opa, desculpa. Se nossa palavrinha fosse lealdade, nós colocamos um morfema após o radical. Então, aqui a gente vai ter o que a gente chama de sufixo. É a mesma coisa que acontece com essa outra palavra aqui. Quero que você... Hoje a gente vai ficar muito aqui nesse quadro. Carro, carreta, carroça. A gente percebe que essa estrutura aqui essa estrutura aqui, o car, ela não se modificou em nenhuma dessas estruturas. Carro, carroça, carreta, carrossel. Então, novamente, eu só quero deixar para vocês mais um exemplo. Isso aqui é o que a gente chama de radical.
aquilo que é colocado após, no caso, o eta de carreta, é o que a gente chama de sufixo. São morfemas que alteram a palavra essa que tem um radical. Tranquilo? Então, primeira coisa que a gente tem que estar sacando, primeira coisa que a gente tem que estar relembrando, quando a gente vai falar de estruturas que formam palavras, é que existem o radical. O que é o radical? Aquele elemento que não se altera. Existem os prefixos, que são morfemas colocados antes do radical, e existem os sufixos, que são morfemas colocados após o radical. Mas o que é um morfema mesmo? O morfema é uma unidade dotada de significado. O morfema modifica o que você está tentando montar dentro da sua palavra. Então, existem esses morfemas que eu falei com vocês, os prefixos e os sufixos, e a gente vai ter também o que a gente chama de desinências. Teremos as desinências nominais e teremos as desinências verbais. Tranquilo? Então, a gente começa aqui a pensar um pouco nessas tais desinências. Desinências são morfemas que vão alterar, vão acrescentar, vão dar algum significado a mais para a palavra que você está trabalhando. Por exemplo, vamos ter aqui a desinência de gênero. Vamos ter a desinência de gênero. Que são o quê? São morfemas que, quando alterados, você está modificando o gênero do seu substantivo, do seu adjetivo, o gênero do seu nome. Como é o caso de, temos aqui, menino, e temos aqui menina. Duas estruturazinhas não se alteraram. Essas duas estruturas são aquelas que chamamos de radicais, aquelas que definem sobre o que estamos falando. Aquelas que se modificam são morfemas, são desinências, sufixos. No caso, isso aqui vai ser um sufixo. Mas no nosso português, quando alteramos nos nomes do O para o A, nós estamos modificando o gênero, né? Então, a desinência de gênero são esses morfemas que, quando colocados em grande parte das palavras do nosso português, mudamos do O para o A, estamos colocando no feminino. Outra desinência nominal que teremos, a desinência de gênero. Então, relembrando, desinências nominais. Nós vamos ter o O para o masculino e o A para o feminino. No português, tradicionalmente não, comumente, nós colocamos uma única letrinha, um único som, um fonema, um morfema. Morfema é a unidade dotada de significado. O S. Temos carro no singular e temos carros quando estamos trabalhando o plural. Beleza? Temos carro, o radical. Colocamos a letrinha S, adicionamos um som, adicionamos um morfema, um fonema, um morfema, alteramos a estrutura da palavra, trouxemos aqui, então, alguma modificação. Isso aqui
é o que a gente vai estar chamando de desinência nominal. E vamos ter também as desinências verbais, galera. E as desinências verbais, elas atrapalham, elas complicam um pouco mais, porque aqui nós estaremos trabalhando com desinências que modificam o número, a pessoa, o modo, tudo aquilo que vem a se relacionar com tempos verbais, com classificações verbais, né? O modo, o gênero, o tempo, a pessoa, o número, tudo isso vai chegar para você carregados de alguns morfemas, por exemplo. Corrêssimos. Esse morfema aqui, ele está falando sobre o quê? Terceira pessoa do plural. Essa é uma marca da terceira pessoa do plural da nossa língua. Enquanto esse SSE está falando do tempo. Então aqui a gente está apenas revisando algumas coisinhas, algumas características importantes nisso que a gente chama de estrutura, né? Estruturas que formam palavras, beleza? Lembrando, temos muito sobre isso no nosso material, uma série de questões, algumas questões a gente vai estar vendo daqui a pouco. Então, dá uma olhadinha no nosso material, entra lá no nosso site www.tudomastigado.com.br, beleza? Vou precisar apagar o quadro aqui rapidinho, galera. Só para mostrar que além de todas essas desinências que trazem pra gente sentidos, alteram o sentido, alteram a estrutura, mudam o tempo, mudam o gênero, muda a pessoa. Lembrando, galera, morfema e fonema, duas palavrinhas que podem causar confusão, muito parecidas. Morfema tem a ver com o significado, ele adiciona, ele modifica o significado da palavra. Fonema tem a ver com som, unicamente com som. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver que existe o caso de vogais e de consoantes de ligação. Essas vogais, essas consoantes de ligação, elas acontecem unicamente para unir morfemas. Quando você está trabalhando com alguns morfemas dentro da sua palavra, a sonoridade pode vir a ficar esquisita. Então, em muitas palavras, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar uma vogal ou adicionar uma consoante unicamente para facilitar a pronúncia, para deixar a sonoridade melhor. Um exemplo disso, a gente tem aqui em gasômetro. Ou mesmo em florzinha. No caso de gasômetro, você está trabalhando com uma palavra onde temos mais de um radical. Estamos trabalhando com dois radicais. Mas, Dudu, pode existir então uma palavra com dois radicais? Certamente, não tem problema nenhum. Você adicionou essa vogal e você alterou o som da sua palavra, gasômetro, porque gasmetro ficaria feio.
Unicamente por isso. Você adiciona uma vogalzinha aqui para alterar a estrutura e para deixar a sonoridade melhor, mais fácil na hora de se pronunciar. Florzinha, você adicionou uma consoante. Aqui eu falei de uma vogal, aqui você tem uma consoante, temos um radical e temos um fonema que normalmente é um fonema para indicar o quê? É um fonema para indicar diminutivos. Beleza? Então, além de termos desinências verbais, esquecemos de marcar, que altera, que mexe com a estrutura de verbos, e as desinências nominais, que vai mexer, que vai alterar a estrutura de nomes, né, de substantivo, de adjetivo. Vamos ter as vogais de ligação, que tratam de facilitar, de alterar a sonoridade. Lembrando, essas letrinhas, essas vogais, essas consoantes que adicionamos, elas não são morfemas. Elas são fonemas, para facilitar o processo sonoro dessa sua palavra. Beleza? Galera, respira, tranquilo. O que é que acontece? Então, nesse primeiro bloco, eu queria trabalhar com vocês exatamente isso, relembrar com vocês a questão de estruturas, de principais estruturas que formam uma palavra. Antes da gente falar, de fato, dos fenômenos que ocorrem para que palavras sejam formadas. Mas antes disso, logicamente, quero que vocês deem uma olhada em umas questõezinhas comigo. Vamos lá? Dá uma olhada nessa questãozinha aqui, da FUVEST. As palavras adivinhar, adivinho e adivinhação têm a mesma raiz. Por isso são cognatas. Olha para mim aqui, rapidinho, galera. Raiz é a mesma coisa que radical. Não tem confusão. Não precisa ficar perdido. E palavras cognatas são aquelas palavras, são diferentes palavras que possuem o mesmo radical. Volta para o item comigo. Assinalar a alternativa em que não ocorrem três cognatos. Algo, alguém, algo, algum. Todas ali temos o mesmo radicalzinho que foi alterado pela colocação e substituição de diferentes sufixos. Ler, leitura e lição. O radical ali é o mesmo, galera. Por mais que você veja que em lição ele foi alterado. Porque o radical de leitura vai ser apenas o L. Por exemplo, quando você usa na forma verbal, eu li. O L é a única radical, a única letrinha que se mantém, beleza? A C é a mais fácil de todas. Ensinar, ensino, ensinamento. Todas as palavras têm o mesmo radical e todas as palavras foram modificadas apenas ao trocarmos o sufixo. Isso já é um fenômeno de formação da palavra, isso já é um processo de formação de palavra, mas sobre isso a gente vai falar melhor já já. Candura, cândido e incandescência. Por mais que você sempre lembre de candura relacionando à ideia de doçura, é uma pessoa cândida, é uma pessoa que emite luz. Por isso que a gente associa a ideia de emitir luz à ideia de pureza, de bondade. Então, candura, cândido e incandescência, a gente tem o radical cande. Beleza? Então, no item viver, vida e vidente. Aí ficou gritante pra gente, né? Porque temos duas palavras que se relacionam com viver, com vida, e a terceira palavra que se relaciona com ver. Então, é um radical diferente aí. Nessa questão 4 do nosso material, lá na página 31 dessa parte de elementos formadores de palavras, item Tranquilo? Mais uma. As palavras entardecer, desprestígio e oneroso são formados respectivamente por prefixação, sufixação, parassíntese. Galera, já avisei que a gente vai conversar melhor sobre isso, mas esses são alguns fenômenos de palavra. Prefixação vem de prefixo, você criar uma nova palavra colocando um
prefixo, colocando um sufixo, ou colocando os dois ao mesmo tempo, de modo que um não possa viver sem o outro. A gente pega pela primeira palavra que eles deram pra gente, entardecer. A gente pensa em tarde. Então a gente vê que ele alterou a palavra colocando um prefixo e também um sufixo. E qual é a grande ideia da parassíntese? A gente vai falar melhor sobre isso jazinho, mas a ideia da parassíntese é que quando você coloca um prefixo e um sufixo numa palavra, e se você tirar um dos dois, você cria uma palavra que não existe. Por exemplo, se a gente tirar o prefixo de entardecer, a gente vai criar uma forma verbal chamada tardecer. Então, na primeira palavra, a gente vai ter o que a gente chama de parassíntese. Desprestígio vem de prestígio. Adicionamos um prefixo, prefixação. E oneroso, de onerar, de ônus. Então, a gente vai estar alterando a palavra com um sufixo. Beleza? Aqui é só prestar atenção no radical. Encontrou radical, você vai identificar todo e qualquer problema que você venha a ter. Outra. A palavra engrossar apresenta o mesmo processo de formação de embalançar, abstrair, encaixotar, encobrir, perfurar. Você vê que a gente até tem uma palavra bem semelhante ali, porque a gente pegou o caixa e alterou o caixa, transformou num verbo, colocou um prefixo, alterou o sufixo. Então, na 15, a gente vai ter o item C. Tanto a palavra engrossar quanto a palavra encaixotar, a gente vai ter o mesmo processo nessas duas palavras. Beleza? Dá uma olhadinha aqui pra mim. Galera, queria lembrar vocês o seguinte, sempre depois das nossas aulinhas, estamos postos para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter, responder os seus comentários. Então não deixa de comentar, não deixa de perguntar se ficou alguma dúvida, pedir alguma ajuda. A gente está aí para isso, beleza? Tô indo agora, mas jazinho mesmo, eu vou estar de volta, hein? Até daqui a pouco.